Amém. Priscila, tem alguns membros entrando, alguns inscritos, alguns irmãos e irmãs já entrando também. Boa noite, graça e paz para vocês que estão entrando agora. Boa noite. Vocês estão assistindo Priscila e Ricardo do canal aí, Priscila e Elise, né? Sejam bem-vindos, amados. Você que chegou agora um pouquinho aí, meio que atrasado, depois você rebobina aí a fita e assiste o início, tá bom? Que você não perca aí. Minha amada, nós vamos fazer então uma reflexão rápida, né, dentro do tema. Você que está nos assistindo, conforme você pode ter escutado aí, o nosso tema, ou, né, conforme você está lendo aqui atrás, o tema da nossa reflexão de hoje é o meu lugar secreto. Esse é o tema da nossa reflexão. Eu gostaria de convidá-lo, né, a acessar ou abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, estaremos lendo o versículo 6. Hoje, diferente do que eu venho fazendo, que é a exposição bíblica, nós estaremos fazendo uma reflexão contextual, apenas do versículo 6, e vamos estar tirando algumas lições básicas para a vida da gente aí. Eu queria convidar você, Priscila, o Ricardo, para que vocês pudessem estar lendo para a gente, então, o Evangelho de Mateus, capítulo 6, e o versículo 6, tá ok? Muito bem, vamos lá. Amém? Ricardo vai também nos ajudar na leitura, tá bom, Eduardo? Amém. O auxiliar dele, né? Vocês já vão ver qual é o auxiliar dele. Já vocês vão conhecer. Tá joia. Tem um amigo falar. Quem não tem um amigo auxiliador? Fala aí. Com certeza, sem dúvida. Então, o Ricardo vai nos ajudar com a leitura, tá bom, Eduardo? Amém, Ricardo. 6:6. Você que está nos assistindo, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Faz parte do Sermão do Monte, que nós podemos estudar, que é do capítulo 5 ao capítulo 7, onde Jesus está diretamente falando com seus discípulos e dando ali grandes ensinamentos. Nós vamos nos concentrar no versículo 6. O Ricardo estará fazendo a leitura bíblica que vai estar abençoando a vida da gente. Amém? Ricardo, quando você estiver pronto, tá ok? Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Amém. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amados, nós podemos simplificar aqui no capítulo 6, versículo 6, nesse versículo, poderíamos dar o nome desse tema também como o poder da oração, né? Podemos ver nesse texto 4 aspectos sobre o lugar secreto, que significa o lugar secreto do versículo 6, e nós estaremos falando e tirando algumas lições para a gente. A gente vai tentar ser bem sucinto, para que a gente não ultrapasse muito tempo. A gente tem um tempo aqui na live, né, Priscila, né? Nós não podemos estourar o tempo, senão o YouTube derruba a gente aí na live, ok? Então, eu separei para vocês, eu tirei 4 aspectos e dentro de cada aspecto, 4 lições para nós. E vamos meditar na palavra de Deus, ok? Aqui, já de início, quando a gente vê na palavra de Deus, ele falando, vá para o seu quarto e feche a porta, nós já podemos identificar que aqui tem um imperativo, ou seja, que nós estamos vendo uma ordem do Senhor Jesus. Vá para o seu quarto e feche a porta, ou seja, isso significa que a oração não deve ser de forma aparência, ou não deve ser por aparência, ou de forma repetitiva. Quando você vê lá no versículo anterior, no próprio texto, no versículo 5, você vai ver que Jesus está tratando com os seus discípulos, mas Jesus está também, de uma certa forma, dando uma ênfase por conta dos fariseus, dos hipócritas naquela época, né, da religião judaica, que faziam tudo por aparência. Então, esse texto vem nos ensinar a respeito do lugar secreto, a respeito da oração, e a oração de uma forma particular, ou seja, ter intimidade com o Senhor Jesus, né? Nos ensina também que a oração é um diálogo e não um monólogo, ou seja, quando nós estamos orando, Priscila, Ricardo, nós não estamos no nosso quarto falando sozinho, né? A gente, quando está lá de joelho, no nosso lugar de intimidade, no nosso lugar secreto, falando com Deus, a palavra ela fala para a gente que o Senhor vê, ele não só ouve, mas ele está presente, está vendo, né? E
E ele não só ouve, né, a palavra, o que a gente está falando, mas ele vê, né? E que a oração também ela nos ensina que através dela nós podemos ser reconciliados com o Senhor quando nós confessamos. Nós podemos ver isso mais para frente um pouquinho, né? Dando a continuidade ao segundo aspecto, você quer fazer algum comentário, Priscila, Ricardo, sobre as nossas lições? Tá bem compreensível. Eu acredito isso, né, pessoal, que a gente precisa, a necessidade de intimidade com Deus. Esse lugar é primordial na nossa vida. Então, o que o Eduardo está falando é importante. Nós, como seres humanos, nós necessitamos dessa intimidade com Deus, de estarmos aos pés dele, né? Então, isso é demais. Verdade. A gente vê mais para frente um pouquinho que a diferença, né, existe, a gente vai tratar, que existe algumas diferenças, né, em questão de oração. Quando a gente pensa em lugar secreto, ir para o nosso quarto, a gente logo pensa no quarto físico, né? Então, eu vou para o meu quarto, tranco a porta e ali no meu quarto, em secreto, eu estou falando com Deus. Mas a gente pode também, já adiantando e resumindo, que o lugar secreto é todo lugar de intimidade, todo lugar que você tem acesso para estar a sós com o Senhor, para poder orar, né? Então, resumindo aqui, para que você você que está nos assistindo, o lugar secreto seu é onde você pode ter intimidade. É uma necessidade hoje de nos relacionarmos com o Senhor de forma íntima. E por isso eu coloquei também como segundo aspecto mais 4 lições. Temos outro imperativo quando ele diz, ore ao seu Pai. Então, Jesus, quando ele está ensinando seus discípulos, ele fala, ore ao seu Pai, que é uma indicação desses textos, que a oração deve ser em nome de Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Se você depois pode meditar, se você acha que pode fazer a leitura para a gente, né, Priscila? 1 Timóteo 2,5, você preparou para a gente fazer a leitura? Fazemos sim. 1 Timóteo 2,5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Amém. Então, isso quer dizer que só existe um mediador, né, Ricardo? Só existe um mediador entre os homens, que é Cristo Jesus. Que a nossa oração, isso aqui é um ensinamento para nós, que todas as orações, quando nós oramos, como falando com Deus, tem que ser no nome de Jesus. É costume de alguns novos convertidos, ou que algumas pessoas, quando vão orar, esquecem disso, né? Elas não encerram as suas orações em nome de Jesus. E é importante porque todo o poder é dado a Ele e toda oração tem que ser em nome do Senhor Jesus, conforme nós podemos notar nesse texto. Ele é o único mediador, não há outro mediador entre Deus e os homens, ou os homens a Deus. Ninguém leva a Deus. Apenas Cristo Jesus, ele é o acesso ao Pai. Por que orar a Deus se ele já conhece o nosso coração? Tem muitas perguntas, né, que a gente escuta, né, de algumas pessoas. Por que orar a Deus se ele já conhece no coração? Por que eu preciso orar? Né? Eu queria que já pedir para que vocês pudessem depois abrir 1 João, capítulo 4, 10. Porque, já vou adiantando para você, ele quer nos ouvir, amados. Ele quer que nós peçamos. Mateus capítulo 7, versículo 7 fala sobre isso. Mas o Senhor, ele quer que a gente peça, quer que a gente converse. Por isso a oração, ela não pode ser um monólogo, né? Não é você conversando ou falando com Deus, não é como se você estivesse sozinho. Deus está presente. E ele quer ouvir da gente, ele quer que nós peçamos, né? Quer que a gente peça a ele, né? Ele quer que a gente coloque, se derrame em intimidade, por isso há diferença de oração particular no secreto e oração na igreja. Não que as orações que são em público não sejam importantes, mas aqui nós estamos aprendendo que o lugar secreto é o lugar onde nós temos comunhão, temos a possibilidade de estarmos num lugar com intimidade, onde ali você pode falar coisas, você pode orar, confessar ao Senhor, coisas que talvez na presença de outro irmão você não poderia. Se o Ricardo quiser ali fazer a leitura para a gente, nos abençoe na leitura da palavra, meu irmão. 1 João 4,10, né? 1 João 4,10. Nisto consiste o amor. Não
em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amém. Deus abençoe a sua leitura. Então, falando de relacionamento de amor, né? Que foi Deus que nos amou, né? Foi Ele que nos amou primeiro, foi Ele que nos escolheu primeiro. Por isso, nós precisamos retribuir de uma certa forma. Nós fomos chamados, fomos salvos pelo Senhor, para que a gente tenha um relacionamento de discípulo, né? Um relacionamento de intimidade. O Senhor é nosso Pai, Ele quer tratar com seus filhos, né? E assim como um pai, né, trata o seu filho com intimidade, o seu filho tem intimidade com seu pai, falando para nós, é assim que Deus quer se relacionar com nós, né, Priscila? Deus quer tratar a gente como filho, e a gente tem que ter esse relacionamento com Deus, temos que nos abrir para Deus, temos que falar com Deus, e nesse lugar secreto é o lugar que a gente escolhe, ou que o Senhor nos ensinou, para que nós possamos abrir e derramar o coração, né? Às vezes a gente não consegue fazer isso perante outra pessoa, mas por que Jesus escolheu esse lugar secreto? Justamente para isso, porque ali a gente tem a oportunidade de se derramar realmente e ter uma intimidade com o Senhor Jesus, né? A vida de oração, também nesse texto, é orar, ou ore seu Pai, também traz também um estudo para nós, que essa oração, amados irmãos, ela tem que ser diária e constante. Por isso eu pedi para o Ricardo também, se ele puder ler 1 Tessalonicenses 5,17. E o texto é bem curtinho, mas ele já resume para a gente o que é uma vida diária e constante em oração. Orem continuamente. Amém. Algumas traduções, Ricardo, eu não sei qual que você usa, eu estou usando a Almeida corrigida, ela está assim, ó, orar sem cessar, né? Então, também mesmo imperativo, né? Uma ordem do Senhor e um ensinamento do Senhor, que a nossa oração, ela tem que ser sem cessar, ou seja, constantemente nós devemos ter uma vida diária de oração. Não apenas como uma tradição, como um ritual, que nós devemos orar só apenas quando vai dormir, por exemplo. Muitas pessoas só oram quando vão dormir, por exemplo. Então, o texto ensina para a gente que essa vida, esse relacionamento só é alcançado com o Senhor Jesus quando nós temos uma vida de oração constante, diária, de confissão. Então, o nosso lugar secreto tem que ser todos os dias da nossa vida, todas as oportunidades. E eu lembro que quando eu estava no quartel, o Ricardo, eu tirava serviço de madrugada, às vezes estava lá armado tirando serviço, mas estava num paiol, guardando um armamento, sozinho. E eu já falava com Deus na ocasião, eu fazia no meu lugar secreto, né? Às vezes não tinha nenhum oficial naquela época, eu estou me dedurando aqui, né? Eu sou da reserva, vamos te dizer, né? Então, não tem mais não posso falar agora, né? Não pode. Então, eu lembro, agora pode. Gente, o Ricardo também é da área também militar, né? Então, ele entende o que eu estou falando aqui. Então, nessa ocasião, eu tinha meus momentos ali de particularidade com Deus. Era interessante que eu olhava para um lado, olhava para o outro, não tinha ninguém vindo, o sargento de dia vinha fazer as suas rondas, eu ajoelhava lá, botava lá o fuzil de lado, eu tinha um lugar secreto, eu conversava com Deus, orava, pensava na família. Então, orar sem cessar, continuamente, é uma vida diária, todos os dias, né? Não como ritual, mas como prazer, né, Priscila? Comenta com a gente. Estava pensando aqui você falando, né, que você tirava um tempo secreto lá no quartel onde você servia. E nós, mulheres, onde seria o nosso lugar secreto? Então, eu vou dizer para você, onde poderia ser o nosso lugar secreto como mulher? Dentro do carro, na cozinha, cozinhando, lavando louça, lavando roupa. Verdade, Todos móveis. Ali você também pode ter o seu encontro com Deus, seu lugar secreto. Porque nossa vida é muito corrida. Então, a gente pode fazer o nosso secreto também nos afazeres da casa. Enquanto estamos fazendo, estamos ali adorando, estamos orando. Como você falou, sem cessar, em todo tempo, a nossa mente está conectada com Jesus. E a gente pode conversar com ele em todo lugar, em todo instante. Né? Então, fica aí a dica, mulherada. Fica aí a dica para nós, em todo tempo. Priscila, interessante que quando a gente vê
as orações que Jesus fazia, você vai ver que Jesus, onde ele está, onde ele passava, ele tinha seus momentos. Então, Jesus não tinha um quarto, Jesus não tinha uma casa, Jesus não tinha uma moradia, né? Então, é evidente que qualquer lugar, a gente pode tirar um lugarzinho, mesmo que a gente não tenha tempo, em oração secreta, no coração, a gente deve falar com o Senhor. Em qualquer lugar, onde quer que você esteja, você deve orar. E é uma necessidade, orar sem cessar, constantemente, né? É verdade. Amém. Irmãos, o primeiro aspecto que a gente vê aqui na palavra de Deus, que eu tiro também 4 lições para vocês, né, para nós, na verdade, para nós, que está em secreto. Né? A palavra está em secreto. Quando você fica a sós em seu aposento, eu vou até comentar sobre o que a Priscila falou, né? E tranca a porta do seu quarto para falar com Deus, você está dando exclusividade para Ele. Então, quando você está íntimo, está com um lugar secreto, quando você pode, né? Porque existem essas exceções, a vida, conforme eu falei no vídeo anterior, no início do vídeo, nossa vida é muito corrida. Tem pessoas que trabalham, né, 12 horas, tem pernoite, tem pessoas que não têm esse tempo para se relacionar com Deus, né? Então, um lugar de exclusividade, ele pode acontecer que nem precisa disso. Está lavando roupa, está conversando, está trabalhando, está em qualquer lugar que você precisa tirar um tempinho para Deus, mesmo que você não consiga sair do meio, né, para você fazer isso. Uma outra coisa que eu fazia também, Priscila, né, no período de quartel, que é interessante, eu ia para o banheiro, eu trancava a porta do banheiro no quartel para ninguém me ver e eu ajoelhava no banheiro. E orava a Deus. Então, qualquer lugar, trabalhando, servindo, né, na nossa casa, em qualquer lugar, não deixa de ser motivo. Nós não podemos dar motivo ou legalidade para não ter intimidade com o Senhor. E a palavra fala que ele não só ouve, mas ele vê em secreto. Amém? Em outras palavras, o segredo... Aliás, eu queria que você comentasse também, né, Priscila, a respeito de experiência de oração que você tem. A gente está falando de oração. Eu falei um pouquinho das minhas experiências, né, no quartel. Se você quiser ficar à vontade de falar também de suas experiências, Ricardo, você, Priscila, fique à vontade. Eu estava pensando aqui numa experiência assim muito forte que eu já tive com Deus no secreto, né? Que eu tive uma exclusividade de fechar a porta do meu quarto e poder ali ter um tempo meu e do Senhor. E eu tinha muita vontade, não sei se você tem em casa também, tem essa vontade, mas eu tinha muita vontade de ouvir a voz de Deus, ouvir de verdade. Você está me ouvindo aí na sua casa? Não está me ouvindo? Então eu queria ouvir assim a voz de Deus, porque os profetas antigos, eles ouviam literalmente a voz de Deus, né? Deus falava com eles, né? Eles viam Deus face a face, eles ouviam literalmente a voz de Deus. E eu tinha muita vontade de ter essa experiência de ouvir a voz de Deus. E numa tarde, eu devia ter meus 23, 24 anos. Eu sou nova, tá, gente? Estou contando, mas sou nova, tá? Mas não vou falar a minha idade, tá bom? Mas eu sou nova. Bom, enfim. Eu tive uma experiência muito forte com Deus nesse dia. Eu fiquei um tempo a sós com o Senhor e uma coisa que o nosso pastor sempre fala, que eu acho muito interessante, eu vou falar para você que está em casa. Quando você entra para falar com Deus, a gente, como ser humano, tem vontade de disparar, né? Ficar só falar. Verdade. E aí você, terminando de falar, você fecha a Bíblia e sai do quarto. Você não tem tempo para você parar aí para você ouvir Deus falar com você. Verdade. O legal do secreto é você falar assim, mas você parar para ouvir Deus falar com você. Por isso que não é um monólogo, né? Por isso que é um diálogo, né? Exato, pode ser através da Bíblia, que ele vai falar com você através de um versículo, pode ser através de uma música, e ele pode te falar assim, literalmente no seu ouvido. E eu queria ter muito essa experiência. E nesse dia eu fiz isso. Eu comecei o meu lugar secreto com uma música, ali envolvi meu coração, eu desliguei minha mente das coisas, né, terrenas, comecei a ouvir um cântico de louvor, e aí eu comecei a orar, e eu comecei a interceder. Aí eu falei, Deus, agora eu queria ouvir muito a sua voz, mas eu quero ouvir não só da leitura da palavra, eu entender, mas eu quero te ouvir falar como o Senhor falava antigamente com os profetas. E eu tive essa experiência, literalmente, de poder ouvir a voz de Deus, dele falar comigo,
E isso foi uma experiência para mim assim, marcante. Eu lembro que eu fiquei muito frio, não tinha vento no quarto, mas aquele dia ventou muito forte do quarto onde eu estava. E eu senti muita presença do Espírito Santo ali. E Deus, eu pude ter esse privilégio de poder ouvir a voz de Deus. Então, se você também tem essa vontade, busque em Deus isso. Não é impossível. Nós não somos melhores que ninguém. Nós somos todos filhos de Deus. Estamos todos na mesma posição como filhos em Deus. Então, você também pode ter essa experiência. Então, o segredo é você ir lá no seu quarto, ter uma exclusividade. Fecha a sua porta. E ali, sim, Deus falará com você de N maneiras, porque o nosso Deus é criativo, na verdade. Ele é muito criativo. Ele pode falar com a gente de várias formas. E essa que eu falei, da experiência que eu tive, foi uma das formas que ele pode falar. Então, se você tem essa vontade aí, ó, vai lá no teu secreto que Deus vai falar com você grandemente e poderosamente. Amém. Interessante, Priscila, que isso precisa ser buscado. Por isso que é um imperativo, é uma ordem, né? Deus fala quando a gente busca Ele, né? Quando a gente separa tempo para Ele. Então, o que você disse aí, o segredo é a privacidade com Deus, é a intimidade com Deus. E a gente ouve Deus falar, realmente isso é uma experiência que marca, é uma experiência que faz a gente continuar no caminho, né? São as experiências que o Senhor nos dá, quando Ele responde às nossas orações, quando Ele fala conosco dessa forma tão carinhosa, né, e especial, que é falar no seu ouvido e você sentir a presença dele. Isso é tremendo. Então, a oração é algo especial, e o lugar secreto, de forma, é um lugar separado, é um lugar que nos traz muita intimidade. E se a gente puder continuar reparando nessas lições, você vai ver que o próprio Senhor Jesus, lá em Marcos 1:35, se o Ricardo quiser fazer essa honra para nós, fazer a leitura, a gente vai ver que o próprio Senhor Jesus, ele fazia isso. Ele deixou para a gente como exemplo, como fazer. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se e saiu da casa, e foi para um lugar secreto, onde ficou orando. Olha que interessante, né? O próprio Senhor Jesus já deixou para a gente um exemplo, né, de como ele mesmo, né, se separava muitas das vezes para poder ter o seu lugar de intimidade. Se você vai ver no Novo Testamento várias e várias vezes. E outro exemplo também está em Marcos 14:34, lá no Getsemane. Você quer fazer a leitura para a gente também, Ricardo? Fazendo um favor? 14:32. Antes só de falar, eu também, como a Priscila comentou também, outras maneiras de Deus também, como Ele fala com a gente, é uma experiência também que a gente tem, mas só que não é de vez em quando, sempre quando você recebe uma palavra do Espírito Santo, ele começa a tocar no seu coração de você abençoar alguém. E é algo assim que é forte. Então, às vezes você chega e Deus fala assim, ó, leva alguma coisa para aquela pessoa, ou libera uma bênção, ou um dinheiro, ou algo assim que Deus tocou no seu coração. E você faz, e a pessoa, sempre você vai ouvir isso. A pessoa fala, nossa, você não sabe como que eu estava precisando daquilo, e sem você saber. Sem saber, né? Faz aquilo e ouve a voz, né, do Espírito Santo, e de repente a pessoa fala, nossa, você não sabia como que está a minha situação hoje. Então, isso é algo marcante na vida da gente, que o Espírito faz na vida do cristão. E a gente precisa, são os bens, a vida em abundância, a aflição. Será que o Senhor Jesus ele traz só esse tipo de benefício, ou as orações trazem apenas esse tipo de benefício, riquezas e bens materiais? Será que é apenas isso? Claro que Deus pode nos abençoar através dos bens materiais, mas isso são bênçãos secundárias. Nós podemos ver alguns exemplos. Eu trouxe aqui para nós, para que vocês possam estudar conosco. Agora nós teremos alguns textos. Não sei se vocês estão preparados. Salmo 58:11. Algumas recompensas. Se vocês quiserem fazer a leitura. Salmo 58. Você que está nos assistindo, se você quiser acompanhar e abrir também ou acessar.
Salmo 58 é uma das recompensas. Se o Ricardo quiser fazer a leitura, pode ficar à vontade, Ricardo. Então os homens comentarão: de fato, os justos têm a sua recompensa. Com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Amém. Então, o que os justos serão recompensados e que ele é quem faz justiça, o que o Salmo está ensinando. Então, há algumas recompensas que nós temos da parte de Deus a respeito da oração, não só apenas através da oração, a fidelidade, a leitura, a entrega a Deus, é que a justiça ela não está nas nossas mãos. A justiça será feita, o que é realizado, a justiça é o próprio Deus. A defesa que quem faz é o próprio Senhor Jesus. Então, um ensinamento para nós, quem faz justiça é o próprio Senhor. Por que eu estou falando sobre isso? Porque tem muitas pessoas que ainda não fazem justiça com as próprias mãos. Tem pessoas que acham que podem resolver seus problemas. A grande verdade, amado irmão, amada irmã, é que quem faz a justiça é Deus. E a justiça de Deus que nós cremos, ela é uma justiça com amor. Não é uma justiça conforme o ser humano pensa, fazer com suas próprias mãos. Então, Deus dá uma recompensa. Uma das recompensas é que a justiça será realizada, será feita, e é tão somente Deus que faz. Isaías 40:10, se o Ricardo quiser também fazer leitura. O soberano, o Senhor, vem com poder. Com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está, e o seu galardão o acompanha. Olha só, que linda a promessa do Senhor Jesus que nós podemos ver no profeta Isaías, que ele é quem nos dá o galardão eterno. Olha só, a promessa que o Senhor faz de dar um galardão. Aqui o galardão é para todos os seus servos, todos para aqueles que creem no nome do poderoso Senhor Jesus. E todos aqueles que receberão o galardão são aqueles que foram justificados pela fé. Apocalipse diz que recebemos pedras brancas, é um presente, é uma recompensa, que Deus nos daria um novo nome, que daria vestes brancas. Então, são recompensas, são presentes e um estímulo para que nós possamos viver uma vida aqui com santidade. Quer fazer algum comentário, Priscila? Ricardo? Não, é isso mesmo. Tremendo. O galardão, né, é uma coisa que a gente fica pensando às vezes, né? Será que eu vou ter mais do que o outro, né? Será que a gente... eu vou trabalhar na obra do Senhor. Diamante, coroa? Oi? Será que a minha vai estar cheia de diamante? Será que eu vou chegar lá no céu e eu vou ter mais diamante do que o fulano de tal? Acho que lá vai dar briga, hein? Porque se eu tiver mais obra ou tiver mais vida com Deus... Não é, né, amados? A gente sabe que no céu a diferença que nós aqui na Terra, nós lutamos por questões sociais, né? Um quer ser mais do que o outro, é fruto do pecado, fruto da queda do homem, mas lá no céu o galardão vai ser dado a todos, a palavra fala que é a todos, né? Nós não entendemos muito bem sobre o galardão, de como vai ser distribuído isso, mas eu sei de uma coisa, que o galardão vai ser dado para todos aqueles que estarão com o Senhor, não importa o tipo de galardão, né? Não importa o tipo de galardão, importa que o Senhor vai nos dar presente, inclusive, a sua palavra em Apocalipse, conforme nossos estudos aí que você vai checar, ela fala que tem o direito de sentar no trono junto com o Senhor, vai ser um presente, uma recompensa maravilhosa que o Senhor vai estar dando para a sua igreja, para aqueles que creem no seu nome poderoso. Mateus 17. Oi? Sabe uma coisa? Tem uma coisa assim muito interessante quando a gente está adorando, nós estamos louvando ao Senhor, a gente quando a gente está no altar, então a gente tem um temor muito grande. E quando a gente começa a adorar o Senhor, tem momentos assim que eu começo a imaginar assim, como você está comentando, sabe? Aqueles sacerdotes, os 24 anciões, quando Jesus está passando, eles dobram o joelho, eles lançam suas coroas. Lançam suas coroas. Eu imagino assim, quando a gente está começando a orar, eu me sinto assim, eu quero ajoelhar, eu quero tirar tudo que eu tenho e lançar aos pés dele, como se ele recebesse tudo que eu tenho, que eu não sou nada e eu dependo dele. É esse tipo de adoração que a gente sente quando está lá em cima no altar, lançando as nossas coroas aos pés dele, que é isso que nós queremos, é só adorá-lo.
E o Senhor tem buscado adoradores que adoram em espírito e em verdade, que se entregam de todo o coração, né? Servos que realmente se prostram diante do Deus que serve, do nosso Senhor Jesus, e isso é gratificante para nós. E Deus está no seu trono, e Ele está regendo o universo, conforme você citou Apocalipse aí, linda e maravilhosamente, de uma forma tremenda. Os anciões representando a igreja do Velha Aliança e as 12, são 12 apóstolos, né, e 12 patriarcas das 12 tribos, representando a igreja do Velho, e a nova aliança estarão prostrados, ou seja, João vendo em Apocalipse, a igreja lá na última aula 7, no capítulo 7, Apocalipse, versículo 9, fala dos vestes brancos, ou seja, da igreja prostrada diante do Cordeiro, dando hinos de louvores. E é interessante que nós já estamos participando desse reinado, porque Cristo já está reinando e nós estamos já participando do reinado de Cristo. Apenas estamos militando, né, Ricardo? Aqui nós estamos militantes, estamos lutando, né, contra o pecado, lutando contra nossas próprias vontades, mas chegará um dia que nós estaremos já triunfando com o Senhor nos céus, ou seja, lá não teremos mais fome, não teremos mais sede, nenhuma dor, nem nada, e lá é só alegria no louvor do Senhor. Amém? Amém. Foi importante você ter citado isso, Ricardo. Você me trouxe a lembrança. Amém. Vamos lá. Uma coisa muito importante também é a respeito da autoridade. Mateus, capítulo 17, versículo 21, Ricardo. Se você puder ler para a gente. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Olha só que interessante, uma recompensa ou então fruto da oração e da intimidade. Aqui nós vemos em Mateus 17:2, quando os discípulos tentaram expulsar aquele demônio. Eles não conseguiram, eles fizeram a pergunta ali para Jesus, né? Eles fizeram a pergunta, Senhor, mas por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Aí Jesus vai explicar ali, porque aquela casta de demônios só sai através de jejum e oração. Olha como que a oração, ela nos traz a autoridade, a intimidade com o Senhor Jesus nos traz aproximação dele e nos dá autoridade, né? Interessante, né? Como que a oração, ela é um estímulo, como que a oração, ela nos recompensa, né? A gente acha que ter autoridade é apenas crer só. Não, mas nós precisamos ter vida com Deus. Ter vida com Deus é ter intimidade, relacionamento. Jó fala que conhecia Deus apenas de ouvir, mas depois ele conheceu Deus, né? Nós precisamos conhecer o Senhor Jesus. Quer fazer algum comentário, Priscila? Ricardo? A bênção. Manda ver. Bênção. Amém. A gente tem também aqui Salmo 127:3, se vocês puderem ler. Ricardo nos abençoar. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Olha só que bênção, né? Uma recompensa. Aqui a gente está falando da herança que o Senhor nos dá. E aí a gente já pode remeter lá em 1 Samuel, capítulo 1, no versículo 9 a 11, não sei se dá tempo de a gente fazer a leitura, quando a gente fala lá de Ana. Lembra lá de Ana quando era estéril? E ela se derramou, a palavra vai falar que ela se derramou perante o Senhor, chegou até a ser confundido com uma embriagada, porque ela estava no espírito de oração, ela estava num estado de entrega, ou seja, estava no seu lugar secreto, né? E aí Deus recompensou, dando um filho chamado Samuel, né? Então nós vemos que os filhos são herança do Senhor, Deus nos deu para que nós possamos cuidar, né? Na verdade, os filhos são do Senhor, nós administramos. É interessante lembrar a passagem de Ana, porque foi através de oração, de súplica e de vida com Deus que ela era estéril. Então, ou seja, os milagres acontecem através da nossa oração, da nossa vida, da nossa intimidade quando nós buscamos a Deus, né? E talvez você que esteja assistindo no canal, né, você que tenha necessidade ou que você esteja passando por algum problema semelhante, sabe de uma coisa: a vida com Deus, intimidade, coloque a sua vida diante do altar do Senhor, tenha intimidade com o Senhor, porque para Deus nada é impossível. O mesmo Deus de Ana, o mesmo Deus que deu e presenteou Ana e que vem
recompensando seus servos através das súplicas, das orações, da intimidade, é o mesmo Deus de hoje. Então, não anda para Deus é impossível, né, Ricardo? Nós vemos Deus fazendo milagre ainda. Esse dia a gente estava comentando sobre os milagres que Jesus faz, né? E Jesus faz milagres nos dias de hoje. Então, é interessante. Né, Eduardo, que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo. Então, os milagres que ele fez lá atrás, ele pode continuar fazendo e fazendo coisas novas. Né? Com certeza, sem dúvida alguma. É uma recompensa, né? Deus nos dá, mais uma recompensa. Nós temos também aqui, lá em Mateus 7, do versículo 7 a 8, uma outra recompensa. Você quer fazer a leitura, Ricardo? Sim. Você pode escolher Mateus 7, 7 a 8 ou Marcos 11, 24. Você escolhe que é o mesmo texto, praticamente. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo que pede recebe, e o que busca encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Olha, então está falando que Deus responde a nossas orações. Ou seja, ele responde aquilo que nós pedimos em oração. Né? Então, Deus, como a Priscila estava comentando anteriormente, né? A resposta, ela tinha um desejo enorme de ouvir Deus falando, orou. Olha só, é verdade. Resposta da minha oração, olha meninas, só. que estão solteiras ainda. Orem pelo Espírito de Deus na vida de vocês. Ó. Eu orei pelo homem de Deus e Deus me deu muito além do que eu imaginava. Então, ó, oração tem poder. Busquem Jesus. Baseado nesse texto aí, dá aí uma palavra para os nossos irmãos que estão nos acompanhando aí a respeito dessa experiência. Buscar no Senhor, né? Como que é? Através da oração, a gente tem que buscar através da oração. Da oração. Então, o Ricardo é uma resposta de oração minha em Deus. Orei muito para ter um homem do Senhor, né? O Ricardo foi uma resposta de oração de Deus para a minha vida. Então, agora, nesse mês de agosto, nós vamos fazer 14 anos de casado, e ele é um presente, então ele é muito além do que eu pedi para o Senhor. Então, você moça, você rapaz, que ainda é solteiro, e que você tem buscado, orado em Deus, pedindo a Deus o melhor para a sua vida, saiba que Deus sabe o que é melhor para você. Então, ore, como a Nova Aliança diz, né? Nossa igreja ensina nós, gente, como solteiros, você ora com o olho e pisca com o outro. É isso aí. Não, meninas e rapazes, observem as moças da igreja de vocês, os rapazes, porque o lugar certo de buscar uma pessoa de Deus é dentro da igreja. Então, peça ao Senhor para Deus revelar a você um caráter de homem de Deus, de uma mulher de Deus, e se conheçam antes, tenham tempo de conhecer, sabe? Orem ao Senhor juntos, busquem a Deus juntos. Isso é muito precioso. Você, como o Ricardo disse agora, comer um quilinho de sal com a pessoa que você quer ter um relacionamento, sabe? Isso é muito importante, porque você não vai ter surpresas futuras indesejáveis para você. Então, quando a gente busca algo em Deus e a gente obedece a palavra, então você só tem coisas melhores e boas vindas de Deus para sua vida. Então, não desista de orar pela seu futuro esposo, sua futura esposa. Ore mesmo, porque Deus é um Deus que responde às nossas orações. Olha que bênção. Recompensa. Olha, eu tenho recompensa já, tá bom, gente? E ouve mesmo, né, gente? Para vocês que estão assistindo, gente. A palavra... normal, tá, pessoal? É normal, né? Normal. Se não tiver vermelho, não é o Ricardo, né? Não, eu não queria. Então, normal. Fica com vergonha, não, Ricardo. Olha, eu acho que nesse comentário eu não precisava nem acrescentar, mas a palavra de Deus ela vai falar que busque na sua parentela, né? E quando você busca em Deus, Deus te dá o de melhor, né? E a gente evita feridas, né? Muitos casais, você que é jovem, né? Tá buscando um relacionamento aí, tá buscando uma varoa, vamos dizer assim, né? Uma serva de Deus, ou você que tá buscando aí... varão! Um varão, é isso. Então, olha, sabe de uma coisa. Busque no Senhor, no lugar secreto, conversa com o Senhor. Não busca no mundo, não, tá? Talvez Deus traga lá, né? Talvez não é impossível para Deus. Deus pode. Mas deixa que Deus
deixa que Deus, Ele vai trazer até você a sua futura esposa, seu futuro esposo. Assim como foi na vida de Priscila, essa experiência maravilhosa, eu também tenho uma experiência para contar. Se eu contar, vou passar 1 hora aqui a mais só de contar dessa experiência. Vai ficar para uma nova live. Mas Deus, irmãos, é o Deus que ouve as nossas orações. Deus Amém. É o Deus que responde, e o que Ele dá para os seus servos é o de melhor. Não Amém. Que eu esteja desfazendo, falando que o relacionamento secular, ou que aqueles que não servem a Deus, não têm uma vida. O relacionamento é uma instituição divina, sagrada por Deus. Amém. Só que nós vemos hoje uma grande pessoas que não estão dando certo e colocando a culpa na incompatibilidade de genes. Não é isso. A verdade é que nós somos responsáveis em buscar e esperar, ser sensível, ouvir, e quando Deus assim se manifestar, é a hora que você vai saber, esse aqui é meu escolhido, esse vai ser meu marido, essa vai ser minha esposa. Deus, ele com certeza, ele vai mostrar. Né, Ricardo? Né, Priscila? Não é assim? Amém. Vamos dar procedimento aqui, então. Então, nós podemos também ler Filipenses, capítulo 4, versículo 6, se vocês estiverem já preparados. Muitos ensinamentos, hein, Priscila? Pode ler, tá, Ricardo? Posso. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Olha só, a oração nos livra da ansiedade, ela nos traz paz, né? Filipenses 4,6 vai dizer isso, né? Que a oração, ela traz paz, sossego, ela tira a nossa ansiedade, né? A oração é um instrumento também, através do relacionamento com Deus, de que Deus, através da oração... Irmão, Priscila, Ricardo, eu tive várias experiências assim. Teve vários momentos na minha vida que eu passei por momentos de dificuldades tremendas. Inclusive, quando eu entrei no meu seminário, eu tive dúvidas existenciais tremendas. E aí, esse texto, ele falou no meu coração agora. Quando você tem intimidade, eu sabia que ele estava lá, eu falava com Deus, Senhor, eu sei que o Senhor está sentado no seu trono, eu sei que o Senhor está regendo as coisas, mas eu preciso sentir essa paz do Senhor no meu coração. E aí Deus trazia essa paz, uma paz que o mundo não nos dá, porque a paz que o Senhor nos dá, ela é diferente, né? Eu nos deixo a paz, não como o mundo nos dá. Então, a paz que o Senhor proporciona para aqueles que creem, para aqueles que entregam, é uma paz totalmente diferente. Nós vemos pessoas falando, eu estou em paz. A grande verdade é que eles não sabem o que é paz verdadeira. A verdadeira paz é aquela que você dorme, como o rei Davi, no meio da batalha. Você deita no travesseiro e dorme, né, no meio de várias tribulações. Então, mais um ensinamento. A paz, né, a ansiedade, o mundo pós-moderno tem uma ansiedade, uma preocupação com as coisas que estão por vir, né? Então, a paz que o Senhor nos promete é uma paz de nos libertar dessa ansiedade, dessas preocupações do dia a dia. É uma recompensa que Deus também nos traz. Tendo continuidade também, se você estiver preparado, Lucas capítulo 11, versículo 1. Agora a Priscila vai gostar desse texto. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhes diz, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Olha só, os discípulos, através da observância, eles olhando para o mestre, eles observavam, eles queriam aprender. Por que o poder de Deus, eu quero esse poder para mim, né? Então, por isso que eu botei, receber o poder do Espírito Santo, através da observância dele. Eu já contei a história para vocês, provavelmente para vocês que estão nos assistindo, uma história de um pregador conhecido, né? Um seminarista nos Estados Unidos, ele estava fazendo seminário, estava estudando, e ele foi convidado, ele teve uma pessoa na vila onde ele morava que teve um problema, e estava um dos filhos endemoniados. Então, ele conta que foi chamado, porque ele era referência do Senhor.
né? Ele era uma referência, era a luz no meio às trevas. Então ele foi reconhecido ali. Aquele cara lá, aquele camarada lá é crente, vamos chamar ele que ele vai resolver o problema, né? Chamaram o seminarista. Vocês já ouviram eu contando sobre isso? Não. Não. Não? Então vou contar para vocês, é bem breve, rápido. Então chamaram esse seminarista, e o seminarista foi lá. E aí, quando ele entra, estava lá a filha da moça, essa moça estava, a filha dela estava endemoniada no chão, né? Estava até agressiva. E ele, seminarista, achando que sabia tudo, que já sabia a palavra, já dizendo, já tinha lido a Bíblia de Gênesis, Apocalipse mais de 5 vezes, estava fazendo seminário, conhecia a Bíblia toda, né? Falou assim, isso aí eu vou tirar de letra, vou chegar lá, vou mandar sair, vai sair. Diz ele que quando chegou lá, ele mandou o demônio sair, aí o demônio não saiu não. Aí ele mandou de novo, o demônio que não obedeceu, ele não saiu não. Que chegou uma hora que ele questionou a própria fé, questionou a própria vida, falou, eu acho que eu não creio em Deus não, ou então Deus não tem poder não. Como a Priscila recebeu e ouviu de Deus, ele disse que imediatamente Deus falou para ele assim, o que você precisa não é só de conhecimento, você precisa do Espírito Santo de Deus. Você precisa de poder, você não precisa só de conhecimento, você precisa de unção do meu Espírito. Manda sair que agora ele sai. Diz que o seminarista, ele ajoelhado, abre os braços, que pastor uma simples palavra, sai em nome de Jesus e aquele demônio imediatamente saiu. Então é bem evidente que nós precisamos não só de conhecimento. Conhecimento é muito importante, mas nós precisamos estar revestidos do Espírito Santo, precisamos buscar o Espírito Santo, porque é através do Espírito Santo que nós temos autoridade sobre os espíritos, sobre a doenças e tantas outras questões, né? E por último, 2 Crônicas 7, versículo 14. Nós já estamos terminando, você que está nos assistindo, nós já estamos aqui online há 1h25 online junto de vocês. Quando você estiver pronto, você pode fazer a leitura, tá bom, Ricardo? Bem, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Um texto muito atual, né, o Ricardo? A gente tem ouvido muito sobre esse texto nas igrejas, não sei se aí vocês compartilham muito dessa mensagem, né? Até por conta, recentemente, os gafanhotos que estavam lá passando pela Argentina, tinha um perigo deles virem para o Brasil. Nós somos uma terra que é produtora, né, de trigo, de tantas outras questões, nós ficamos muito preocupados. Então, começaram a compartilhar muito esse texto, que depois, se você der continuidade, você vai ver que se eu não abrir os céus, né, acho que comenta, se não abrir os céus, ouvir as vossas orações, esse texto ele vai falar que ele promete para nós o perdão dos nossos pecados, desde que nós nos voltemos para ele. Quando ele fala sarar nossa terra, ele está se referindo aqui no tempo da Velha Aliança, no Velho Testamento, porque eram as maldições que aconteciam nos seus plantios. Então ele fala que recompensaria sarar. Para nós, sarar nossa terra é sarar nossa vida, sarar nossa alma, sarar nossas feridas, né? Quantos e quantos irmãos e irmãs hoje estão feridos, estão machucados? Então Deus diz que ele promete para nós, há uma promessa de perdão, de sarar nossas feridas e, o mais importante, reconciliar nossa vida com o nosso Deus. Talvez você que esteja nos assistindo esteja desviado, não sei como você se encontra, talvez você esteja passando por um período difícil na sua vida, talvez você nem creia mais em Deus, ou está ferido, machucado por alguma pessoa. Eu quero dizer para você que você precisa ter uma vida de intimidade, no secreto com o Senhor. Busca o Senhor em secreto, que ele vê, ele ouve, e ele vai responder. Ele vai recompensar, sarando as suas feridas e reconciliá-lo com Deus. Amém? Amém. Amém, Priscila? Amém. Amém, Ricardo? Amém. E com isso, Eduardo, eu quero dizer para você também que está em casa, que há um lugar que você pode encontrar refrigério, há um lugar que você pode encontrar paz, há um lugar que você pode encontrar cura, há um lugar que você pode encontrar tudo o que você precisa.
tudo é tudo. Envolve a sua vida material, envolve a sua vida espiritual. E esse lugar é no Senhor Jesus. Então, se você deseja realmente ser cheio, ser transformado, é só em Jesus. Não há outro caminho, não há outro meio. A Bíblia diz que ele é a única verdade, ele é o único caminho que leva a Deus. Então, se você realmente deseja hoje esse Jesus, coloca aí nos comentários, eu quero aceitar Jesus como meu único Salvador. Se você ainda não tem Jesus na sua vida, se você ainda não teve essa oportunidade de dizer, eu quero Jesus na minha vida como meu único Salvador, eu aceito ele na minha vida. Então, escreva nos comentários, olha, eu quero Jesus, eu quero estar esse Jesus que você serve. E nós vamos estar orando por você. Nós vamos estar fazendo uma oração de entrega pela sua vida. E eu tenho certeza que a partir de hoje você vai estar com o seu nome escrito no livro da vida. Amém. E você vai fazer parte do reino de Jesus, como hoje nós fazemos já parte. Você vai poder fazer parte junto conosco. E nos encontraremos na eternidade. Mas somente há um lugar que você pode encontrar isso. É em Jesus. Então, se você precisa de paz, se você precisa de cura, é em Jesus que você vai encontrar. Amém? Amém.